Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo aí compartilhar mais um assunto importante do nosso cotidiano escolar e também do nosso cotidiano aqui realmente fora da escola, do nosso dia a dia, certo? Na aula de hoje nós vamos estudar alguns exercícios, algumas coisas importantes sobre o paralelepípedo, ou se você preferir uma caixa de sapato, ou se você preferir uma piscina, ou uma casa, né, uma sala, um galpão. Então assim, na verdade, esse formato aqui, é importante que você domine aí os elementos dessa figura importantíssima para nós aí no cotidiano, tá legal? É muito comum você ver isso aqui em vestibular, mas o mais importante do que o vestibular, o Enem, que você vai prestar o Enem aí, você vai tirar 10 em matemática, aí vai o próximo de 10, você ficar bem feliz. Nossa, é importante você compreender realmente, né, o que acontece aí no nosso dia a dia, tá legal? Então olha só. Na aula de hoje nós vamos aí calcular 3 coisas principais aí, para que depois nós possamos fazer exercício com isso aí, tá legal? Primeiro, a área total. Pessoal, como assim a área total? Então faz de conta que você comprou um presente para o seu professor lindo, maravilhoso lá de matemática, tá legal? E aí você vai pedir para a pessoa colocar um papel especial e encapar, e aí você vai perceber o seguinte, olha, que esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse aqui tem o mesmo que esse, e que esse aqui tem o mesmo que esse, correto? Então aqui, para facilitar a sua vida aqui, ó, vamos desenhar aqui assim. Então, ó, essa medida aqui é a mesma que essa aqui, que é a mesma que essa aqui e essa aqui. Aliás, é chamado de paralelepípedo por causa disso, né? Tem os lados opostos aí, paralelos aí, em forma de um paralelogramo, certo? Ok. Nós temos aqui então, ó, esse aqui, as verticais tem o mesmo tamanho, correto? E essas outras aqui também, chamadas de rosinha, essas aqui, ó, também são do mesmo tamanho, tá bom? Feito isso, na verdade, nós temos 3 retângulos aqui, que são esses daqui. Então, a área total, eu vou pegar aqui esse aqui, ó. Então, esse retângulo aqui mede A e C. Certo? Então nós temos aqui a área de uma face. Só que são duas, essa e essa. Então a área aqui, tá bom? Total começa assim, ó. Então vamos ver, a área total, 2 vezes quem? A vezes C, correto? E a área de um retângulo é base, lado vezes lado, ou comprimento vezes largura, lado vezes lado, certo? Então A vezes C, certo? Mais o que, professor? Olha, nós temos aqui, por exemplo, o A e o B, aqui ó, o A e o B. Então tem 2, abaixo de cima, certo? Como nós vimos aqui, nós temos aqui ó, nós calculamos aqui ó, o A e o C tem 2, correto? E agora, aqui embaixo, quem é? O A e o B. Então, o A vezes B, então é 2 vezes o AB. Mas, o que está faltando? Essa medida aqui, ó, de frente aqui, que são 2 também, certo? Então, mais o que? 2 vezes quem? O BC. Certo? Então, a área total é necessário que você pense assim, tá? A área total é necessário que você pense exatamente dessa maneira, e uma caixa fechada, certo, pessoal? Então, aqui, estou pensando aqui na caixa fechadinha, combinado? Ok, então, se nós colocarmos aqui o 2 em evidência, ó, vai ficar 2 vezes quem? Ó, AC, ou se você preferir colocar em ordem alfabética, AB, AC, BC. Então esta aqui é a forma da área total de um paralelepípedo, tá? Sempre pensando aí na figura fechadinha sólida, combinado? Ok. Tá, professor, e o volume? Como nós aprendemos, o volume é a área da base vezes a altura, correto? Então, como assim a área da base vezes a altura? Tá legal. A base aqui, vamos chamar de base, aqui embaixo, certo? Então, quem é aqui, ó? A vezes B. E a altura é o C. Então, o volume de um prisma, de um paralelepípedo, é o quê? A vezes B vezes C. Então, é fácil você guardar aqui essa fórmula do volume de um paralelepípedo. Tá legal? Professor, tá legal. E a diagonal agora? A diagonal, assim como no cubo que nós aprendemos lá, é aquele segmento interno que vem aqui, ó, do D até o E aqui embaixo. Ó. Então, essa aqui é a diagonal do cubo. Só que a diagonal de um cubo, ela vai pegar aqui embaixo a diagonal dessa base. Tá, então vamos por etapa, certo? Vou pegar aqui no triângulo retângulo da base, tá? O que nós temos aqui? A, B e E.
Então, nesse triângulo retângulo A, B e E, só para demonstrar a forma, tá? O que nós temos? O A, aqui ó, e nós temos o B. Então nós temos aqui ó, o segmento maior A, o menorzinho B, e aqui eu vou pegar essa diagonal dessa base aqui, certo? Aqui, vou pegar aqui a diagonal da base, certo até aí? Ok. Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, certo até aí? Parei aqui, ok. Vou parar aqui para você entender. Por que eu fiz isso? Porque olha só, essa medida aqui embaixo é quem? A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Aqui ó, raiz quadrada disto. Só que eu vou deixar aqui D ao quadrado, ok? Agora, a diagonal que eu quero, que é essa daqui, olha o que vai acontecer para você entender. Ó. A diagonal que nós queremos, olha o que acontece. Ó, é AD, ó, AD, e aqui é o E, certo? E aqui é o E. Olha lá. O que nós vimos? Daqui até aqui mede quanto? Mede o C. Mede o C, tá aqui, ó. Olha lá. Agora, de A até E, mede quem? Ó, raiz quadrada de A até E, ó, daqui até aqui, é o que? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo, pessoal? Então, daqui até aqui, mede o que? Ó, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Mas eu vou chamar aqui de diagonal da base, só para você entender legal o que vai acontecer. Ó. Então eu vou chamar aqui de diagonal da base. Então, diagonal da base. E eu quero saber a diagonal do paralelepípedo. Então, a diagonal do paralelepípedo. Por que eu fiz isso? Né? Não coloquei o A ao quadrado. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da medida da hipotenusa, vou até aproveitar esse pedacinho aqui, ó. Que o quadrado da medida da hipotenusa, ó, quadrado da medida da hipotenusa, paralelepípedo, é igual ao quê? A soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vou colocar aqui primeiro, ó, a diagonal da base ao quadrado mais o C ao quadrado, certo? Ok. E agora, quem é a diagonal da base ao quadrado? Bom, a diagonal da base ao quadrado é quem? A ao quadrado mais C ao quadrado. Por isso que eu não peguei a raiz para cá, vou pegar essa anterior aqui. Então, olha só, como é que fica então a diagonal do paralelepípedo? Vai ficar quem? Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Aqui, ó, mais o C ao quadrado. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Esse ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, resumindo, a diagonal de um paralelepípedo é igual ao que? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, na aula de hoje, o objetivo foi que você tivesse acesso e pegasse segurança para tentar compreender essas fórmulas que envolvem aí o paralelepípedo, que são muito comuns aí no seu cotidiano escolar e principalmente aí a fórmula da área e do volume nos problemas do dia a dia, tá legal? Normalmente, a diagonal de um paralelepípedo você vê mais em exercício de escola, já em vestibulares, aí, principalmente no Enem, são coisas mais práticas que envolvem o volume, tá legal? E área, certo? Então aí, se você for lá depois, nós vamos fazer exercício aí, aqui vai ser uma casa, por exemplo, uma sala, vou colocar piso, azulejo, nós vamos brincar desse tipo aqui, nesse exercício que envolve paralelepípedo, tá legal? Então, mais comuns no dia a dia, volume e área total. No cotidiano escolar, os três, também essa parte de diagonal de um paralelepípedo. Então, o mais importante para você é saber que existem essas três formas que envolvem aí esse paralelepípedo. Combinado? Um beijo para você, espero você aqui na próxima aula, onde nós vamos poder aí continuar exercitando aí algumas atividades para fixarmos essa ideia de paralelepípedo para você dominar esses cálculos, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!